Boa noite, boa noite, boa noite, Herpetos! Herpetos de todo o Brasil, vamos chegando para mais um Herpeto Live, está prestes a começar. Temos dois convidados especiais hoje, temos um casal de herpetólogos, o professor Dr. Vitor Dil e a professora doutora Carla Cassini. Para os íntimos, quem conhece já há mais tempo vai chamar de Menudão e Balinha. Vamos começar essa Herpetolive super importante com esse tema atual, muito atual, porém inovador, né? Porque a gente sempre fala da importância da coleta, mas e agora? Coletar de forma responsável? Quantas vezes isso já foi abordado nos meios científicos de vocês, né? Para pensar. A gente sempre fala assim da importância da coleta, a gente entende a importância da coleta, mas assim, é importante coletar, mas como coletar de forma responsável, sustentável? Tô animado aqui, estou esperando eles chegarem. Fala, meu querido, tudo bom? Porra, menudão, não. Depois você vai contar a história desse apelido, como ele surgiu. Putz, é simples, é simples. Na real, isso é um tempo que eu tava trabalhando na Arácula, na Museu Nacional, e tem um outro amigo nosso que é o Menudo. Só que o Menudo, ele é muito desastrado. Certo. E aí um dia no laboratório tinha um vidro lá gigantesco, lá de álcool 70, não sei o que ficava no chão. E aí eu tinha reposto o álcool, não sei o que e tal, e tipo assim, meio saindo já assim, eu tinha um monte de vidro pelo chão, um monte de coisinha, aí eu chutei um vidrinho desse tamanho, que bateu num vidro desse tamanho, que bateu num vidro desse tamanho, que quando caiu, pegou bem na quina do vidro embaixo. Assim. Puta que... Bateu e achou tudo. Tipo, foi, sei lá, 20 litros de álcool no chão. Caraca! Muito bom! Já E captei. aí, Ah. e aí o Adriano Cury, né, que era o chefe do laboratório, ficou puto e falou, porra, nerdão. Muito bom, muito bom. Foi pelo desastre. Digamos, eu não sou a pessoa com a melhor própria percepção do mundo. Eu admito isso. Certo. Mas aquilo realmente foi muito azar, velho. Não, Foi muito azar. aquela coisa que é pra Foi muito... acontecer e tá, tipo assim, tá perfeitamente colocado que... Não, eu já passei por Foi, umas dessas que eu não vou nem lembrar. Tipo, dominó total. eu espero que os outros herpetos estejam nos acompanhando aí. A gente vai começar sobre esse assunto super importante, que é sobre, resumidamente falando, coleta responsável. A ideia dessa live surgiu por conta de um dia muito especial, que foi a segunda-feira, que foi na segunda-feira, que foi o dia 18 de maio, né, que é o Dia Internacional dos Museus, pessoal. Então, fui falar com eles, e aí vamos falar sobre algo do museu, e aí conversa vai, conversa vem, vamos falar sobre coleta. Aí a Balinha teve um plim, aquele plim que a gente sempre gosta de ter, né? E veio com a ideia de, vamos falar sobre, sobre a coleta responsável. E aí que tudo começou, e aí depois que a gente abriu essa enquete para ver a opinião de vocês, e boa parte dessa live vai ser com base na opinião de vocês, no que vocês falaram lá. Então a gente vai começar dessa forma diferenciada, né? Vocês que vão comandar esse comecinho de live. Me apresentando brevemente, meu nome é Thiago, eu sou fundador e coordenador do Herpeto Capixaba, e eu conheci esses feras aqui no Museu Nacional, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado. Entre 2007 e 2010 que eu devo conhecer a dupla, a gente é quase contemporâneo, né? Na hora que eu estava entrando no Museu Nacional, vocês estavam meio que saindo, já tinham saído, eu entrei em 2010, depois vocês falam quando vocês saíram. E então, por isso, por conhecer eles já desde o passado, vamos ver se a gente conta uma história ou outra aqui, e pelos profissionais que eles se tornaram, eu estou muito feliz em tê-los aqui na Herpeto Live. Eu acho que todo mundo está muito animado em absorver esse conteúdo, esse conhecimento deles. E agora a palavra é toda de vocês. Se apresentem, por favor, e fiquem à vontade. Obrigado. Acho que começar com a balinha, né? Pode ser. Então, meu nome é Carla, para quem não me conhece, né? Meu nome é Carla Cassini, mais conhecida como Balinha. Acho que poucos me conhecem como Carla, na verdade. Eu me formei em Viçosa, em Biologia em Viçosa, fiz o meu mestrado no Museu Nacional, com revisão taxonômica de um grupo de Fisalemos Opesse. Fiz o meu doutorado também com uma... não chegou a ser uma revisão taxonômica, mas foi delimitação específica de adenômera. E agora, no pós-doc, estou botando as adenômeras para frente, aqui na UESC. E eu, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Dil, mas quando eu assino lá no paper é o RIP.
Ah, é verdade, Você né? não vai ver. Não publica isso. Eu não publico o Dilma. É porque meu pai é da academia também, e é o nome dele, ele me ameaçou me deserdar se eu não tivesse isso. Mentira. Muito bom. Mentira, mas um pouquinho de verdade. Mas eu sou do Rio, fiz a graduação no Rio, lá na Teres. Depois fiz o mestrado no Museu Nacional com o Sérgio Pote. E aí no mestrado eu meio que me encontrei com a sistemática. Né? Eu fiz sistemática do grupo Lofrenato, dos Apostodiscos. Boa. Uhum. Foi um pouquinho depois do que teve a grande revisão de Lead, né? Então eu comecei em 2004, terminei no comecinho de 2006. Aí em 2007 eu fui para Rio Claro, para São Paulo, lá com o Célio. Na verdade quem me orientou foi o Julián. E eu continuei com sistemática, eu trabalhei com sistemática de dendrossomos, foi minha tese, que está finalmente substituída, né? Ah, coisa boa. Aí em 2012 eu entrei no pós-doc com Tara, lá em São Paulo, lá na USP. E em 2014 eu fui contratado aqui na UESC, na Bahia, Parabéns. onde já tinha o Mirko, que está aí assistindo. Ah, o Mirko tá O online, Mirko né? tá online, ele está aqui. Ah, bacana. Muito bem-vindo, Mirko. E aí e o Argolo também, que também já estava aqui, eu fui super bem recebido. Show. E fomos, né, super bem recebidos. E foi ótimo porque, bem ou mal, a gente conseguiu se inserir legal aqui. Está conseguindo botar uma linha de pesquisa de alguma forma. E estamos aí no curso de pós-graduação que só sobe de nota, tá bem legal. Assim. Bem Muito legal. bom. Ah, maravilha, maravilha. Novamente, muito bem-vindos. Agora, o pessoal sabe que tem um casal gabaritado aqui para falar do assunto. Eu pergunto para vocês, né? Uma das perguntas que levam a falar desse tema, né? Que é coleta responsável. Primeira pergunta: vocês são bons de coleta? Não, Vitor. Ó, eu vou ser muito sincera, eu adoro o campo, eu adoro o clima do campo, ver os bichos no campo é sensacional, mas eu sou da lupa. Eu gosto mais lá do laboratório. Mas assim, eu amo o campo, talvez por isso eu não seja tão boa coletora também, não. Eu acho que eu sou melhor taxonomista do que coletora, eu não sou muito boa coletora, não. A Balinha está sendo modesta. Eu fiz essa pergunta só por causa do Dil, porque eu sei que o Dil é assumidamente e fala: não sou de bom de campo, eu faço todos os outros trabalhos. É porque o Vitor o Vitor no campo. Não, eu dou sorte. Na hora que eu dou sorte. às vezes ele vê o bicho maneiro e tal, mas na hora que tá assim, pi, cantou o bicho que você foi lá no campo para ver ele. Aí o bicho cantou. Para todo mundo. Aí Vitor. Muito bom. Um pouquinho desastrado. Eu não enxergo. Eu sou míope, né? Agora eu já tô ficando mais velho, eu tô precisando menos de óculos, mas eu sou muito míope. E aí embaça tudo, não vejo nada. Pra quem usa óculos no campo, assim, eu dou sorte. Eu não vou negar, assim, eu já peguei uns bichos muito legais. Mas assim, eu pego... Fiz a Lemos e a Denombra. Esses foram os meus objetivos. Então, os bichos que eu peguei eram legais porque eu tava procurando eles. Mas assim, de raridade, pá. Pra você ter uma ideia da sorte, a primeira vez que eu fui... Pegou Ceratophrys nada, Mirko. Pegou nada. Pegamos nada. Ele atravessou na nossa frente. Ele pegou a gente. Olha a sorte. Ele atravessou a gente. Acabou com o Vitor. Ele tinha contado uma história nova. Foi mal. Isso, essa história é boa. A gente estava em Linhares, a gente veio coletar e aí a gente estava entrando, chegando lá, não sei o que, né? Cara, a gente foi para Linhares para coletar a Denombra eu tomei. Boa. Aí chegamos lá. E assim, quando você vê o paper de descrição, nossa, que tem muito bicho, na cabruca, zóia, parará. Não, fui assim, né? Vamos para Linhares, logo que vai ser bombástico, vai ser fácil de coletar, tem muito bicho, bicho cai da árvore, pelo visto. Na hora que chegou lá, não tinha uma cantando. Nenhuma denômerazinha cantando. Nada. Insecura, horrível. Aí a única coisa que a gente pegou foi o Ceratophrys horrível. Muito bom. Simples assim, né? Não pegamos. Aí entrou o poder do Vitor, né? Você foi na missão, denômera. De repente o Vitor, calma aí, já que não tá aparecendo, deixa eu usar o meu poder mágico e achar um bicho e na sorte um bicho fora. Fez um pentagrama no chão e apareceu no chão do carro e apareceu na nossa frente. Não, e o pior é que foi horrível, porque a gente tava discutindo no carro, assim. Casar, né? A gente tava dando a discutida, né? Pô, porque a gente veio nessa secura, falei pra vir semana que vem, não, mas...
O bicho pula na frente do farol. Para tudo. Ai, que lindo. E eu nunca vi um Ceratops. Meu sonho, não, incrível. Eu tô lembrando o Vitor eu conheci no campo, foi no campo do Simanf, então acho que foi em 2009, lá em Teresópolis, né? E aí, primeira vez que estava vendo ele, 2006 para 2007. E aí a gente foi para Teresópolis e aí a gente estava procurando Proceratops fraxiceps. E para mim era uma super novidade, né? Talvez para alguns sejam comum hoje em dia, eu já vi alguns outros depois, mas a primeira vez. E aí tava... Aí, tipo assim, o bicho cantando. Aí, de repente, começa a ouvir um outro som. Aí era o Vitor imitando, assim. E porque quem passou pelo Sérgio Pote acaba começando a imitar tudo quanto é bicho, né? Depois eu também fui aderindo a isso e tal. Mas eu vi assim, rapaz, o que esse cara tá fazendo? Nos meus primeiros campos Rio de Janeiro, né? O que esse cara tá fazendo? Aí, de repente, ele entra no mato, aí ele sai todo feliz, assim. Eu queria ter a foto pra mostrar. Ele sai todo feliz, eu tirei a foto assim, pum, ele todo sujo com sapão. Uma hora eu mando essa foto pra vocês. Então, pra mim, a experiência foi super pesquisador e tal. Aí depois ele continuou, a gente ficando íntimo, super pesquisador ele é. Super biólogo de campo, que ele fala que não gosta de ser, né? Aí ele depois, eu dou sorte, não sou bom de campo, não. Então, mas rapaz, aquele campo, sei lá o quê. Enfim, foi a minha ótima primeira impressão do Vitor. Nesse campo, eu não sei se você lembra, a gente pegou um couro de gastroteca albosignata. Agora eu tô lembrando dos bichos que eu peguei gastroteca também. Já peguei bicho legal, falei que não, já peguei, agora eu tô lembrando. Você não vai lembrar, mas a gente pegou um couro de gastroteca albosignata. Foi uma das coisas que ninguém nunca vê. Então, é albolineata. Então tá, eu tava confundindo disso. A gente pegou esse couro e tem mais uma situação disso. O Sérgio lá na expedição, disse, pessoal, a gente não pode coletar, a gente tá aqui só para observar os bichos. Aí as pessoas começaram a se espalhar. Aí de repente chegou uma dupla. Eu lembro muito bem disso, dessa gastroteca. Aí chegou uma dupla, pessoal, com a foto. Esse bicho aqui que a gente pegou, que a gente viu e fotografou. Aí na hora que viram, era uma gastroteca albolineata. Aí o Sérgio, onde está esse bicho? Por que vocês não coletaram? Aí o pessoal, porque você falou para não coletar. Tipo assim, eu nunca vi o Sérgio tão triste assim. Meu Deus, não, era para ter coletado sim. Tal, mas é isso que eu não sabia. Cara, eu nunca vi tanto bicho. Nossa, um couro. A floresta inteira tava. Massa mesmo. E eu e a Balinha também fizemos um campo no sul no norte de São Paulo, procurando um sul. Não, sul, Iguape e Miracatu. Exato. Uma super expedição que eu fui atrás dos meus bichos também, você foi atrás dos seus. Aí eu acabei ajudando bastante, que eu achei os seus e não achei os meus, mas foi uma campanha super divertida, que o Pedrão também foi, né? E tá saindo o bicho que a gente coletou lá, de Miracatu, tá pra sair. Tá pra sair? Que legal. Garota tá dentro, tá pra sair. Grande Jupira louca, adoro ela. Muito bom. Bem, já sabemos o quanto vocês se acham bons coletores ou não. O que é importante nesse momento vocês são coletores responsáveis? Não, assim, só. O que é importante a gente lembrar o que é coleta responsável. Acho que a ideia, na verdade, é que cada vez que você decide levar um bicho para fixar, cada vez que você decide coletar um bicho, você está tendo uma decisão autoritária em cima daquele indivíduo. Da vida dele. Então, da vida dele. Perfeito. Ele é involuntário. Por ele quer fugir de você, sabe? Perfeito. Você está tomando a decisão por ele. E aí é só justo, é só correto, é só ético que você consiga aproveitar o máximo daquele indivíduo, de modo que você não precise pegar outros, né? Isso não é só coletar, né? Não é só esse momento é toda uma série de práticas, na verdade, que você vai incorporando ao longo do tempo, né? Acho que ninguém vai falar assim, não, eu sou um coletor irresponsável. Mas eu acho que a coleta responsável, eu acho que ela não permeia só na sua relação com o bicho, mas no conhecimento que se tem acerca do bicho também. Entendi. Então, uma coleta responsável é assim, eu vi um bicho, tô lá metendo a lanterna nele, manuseei ele, passei repelente antes, manuseei ele e vou largar ele lá. E é um bicho, às vezes, uma gastroteca. Sim. Coisa que a gente não é comum, não tem muito em coleção e tal. Então, assim, às vezes é um bicho que você nem conhece tanto a biologia do bicho e você deixa de levar uma informação por causa disso. Então,
existe essa a responsabilidade da coleta, ela acho que permeia aí também junto com a responsabilidade com a ciência também, porque afinal de contas você vai coletar por um motivo científico, né? Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa que teve algum contato com coleção biológica, ela vai te dizer que é o seguinte: o bicho é só metade do que importa. Como ele está preparado, obviamente, e todas as informações que vêm junto são assim Muito cruciais. Porque um bicho sem dado, bicho, Muito bom. ele serve para pouquíssima coisa. Né? Perfeito. Assim, ainda tem a sutilidade, né? Mas um bicho Sim, sem atividade, dado, material didático e tudo mais, para você testar algum procedimento que é destrutivo. Mas isso, assim, isso é o beabá, assim, e é uma coisa que, assim, que é difícil, às vezes, as pessoas que estão começando de ter essa sacada. Falar assim, não, eu tenho que fazer um bom caderno de campo. Esse é um ponto que eu falho. Eu não consigo fazer um bom caderno de campo. Eu conheço poucas pessoas que têm caderno de campo bom. Eu sei 2 pessoas de cabeça, um brasileiro e um gringo. Então, o gringo é o John Lynch, que é um cara que ele tem o caderno de campo assim, dele dos anos 70, você vai lá e sabe exatamente o que aconteceu com praticamente cada indivíduo. Uau. E o Bruno Pimenta. Ah, E é? o Bruno Pimenta. É um caderno de campo que eu sempre lembro de ser organizado e ter informações muito úteis, são os cadernos de campo do Renato Frei. Foi meu Legal. primeiro orientador. Então, assim, ele não só colocava as informações sobre o bicho, sobre a coleta, mas também sobre as pessoas, quem que ajudou ele no campo, quem que é a tia que faz a comida, para sempre chamar as pessoas pelo nome. Então, era um caderno de campo bem rico, assim. Que bacana. Eu acho isso valioso. Pois é, eu diria que eu tenho atenção a anotar várias informações importantes, mas não centralizadas no caderno de campo. E aí eu falho também. Então, por exemplo, eu tenho super cuidado em falar assim, estou acessando a fazenda, com quem eu falei, quem é o mateiro, quem é o caseiro, quem é o filho dele, para de repente na próxima ocasião já chamar pelo nome. Mas assim, anota no celular isso, aí tem a planilha para anotar as espécies, não tem um caderninho bonitinho, que eu adoraria ter essa disciplina para fazer. Mas eu acho que o coletor responsável, né, o que está ao redor, né, desse termo que a gente está colocando aqui, tem muitos fatores, né, envolvendo. Vocês já botaram alguns, o pessoal, os herpetos que eu falo, já botaram outros. Eu acho que tem até, por exemplo, um ponto, para onde você está indo coletar? Né? Será que existe uma lista de espécies para lá? O que já foi coletado? Você conhece as espécies que estão lá para você, de repente, não coletar sem querer uma espécie ameaçada de extinção? Para depois não falar, eu não sabia, né? Mas como? Você não é especialista, você não está indo lá, você não deveria fazer um levantamento prévio, uns dados secundários para ver o que tinha. Tem muita coisa envolvida. Tem várias áreas que são gaps amostrais para vários bichos, né? Então, às vezes, não é nem questão de lista de espécie, de parque, nem nada, mas, por exemplo, o sul da Bahia é um gap amostral para um monte de bicho, norte do Espírito Santo também, norte do Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro, que também é um gap amostral para um monte de bicho também. Então, não só se teve lista ou não, mas um conhecimento acerca dos outros grupos também, né? Então, você passar por um lugar desse, você tem uma bolsa de mestrado, sai para coletar. Aí, um gap amostral que você precisa coletar, vamos supor aqui no sul da Bahia. Aí você vem para cá e coleta só o seu bicho. Eu acho uma falta de responsabilidade, inclusive, com o dinheiro público. Muito bom, Valinha, muito bom, verdade. E coisa que pouca gente se atenta. Eu tenho essa luta com o pessoal de consultoria ambiental, quando eu falo assim, manda a gente para um local, às vezes longínquo, um local difícil de coleta, que só tem aquela verba, mesmo que seja particular, enfim, e a licença permite, né, coletar um número X de indivíduos, talvez ninguém nunca volte lá, e aí a empresa fala, mas não coleta não coleta o mínimo, a gente não quer dor de cabeça com o órgão ambiental. Aí, não, mas é importante coletar, quem é que vai ter dado daqui e tudo mais, vamos coletar pela ciência e tudo mais. O que é o mínimo, né? O mínimo que é o mínimo? É isso que a gente vai discutir aqui agora também, né? O que é o mínimo dentro de um contexto X, numa área, de repente, vai ser toda detonada, por exemplo, né? E assim, dando continuidade que a gente estava falando, que a responsabilidade da coleta não se atém simplesmente ao momento da coleta em si. Então, tombar o animal em coleção, fixar bem fixado, essas partes posteriores, pós-mortem, também fazem parte da responsabilidade do coletor. Porque você pode não ter pegado só 2 ou 3 bichos, né, considerado um número mínimo aí para não agredir a população. Aí você coleta o mínimo,
aí esquece o saquinho dentro do carro. Aí Muito deixa no laboratório para fixar depois e O não bicho vai fixa. sofrer ou morre. Aham. A gente vê muita discussão sobre a coleta responsável em termos de número, mas o pós-mortem também faz parte da responsabilidade do coletor. Sim. E o respeito com a vida do bicho. A ética, sim. Muito bom. Ótimo. Pois é, porque é nisso que você cai. Porque, repara, a gente tem bastante bicho coletado, historicamente falando, no mundo como um todo. Tem bastante bicho. Se isso é uma amostra representativa, a gente pode discutir depois. Boa. Mas, repara, a gente sabe que a gente tem um monte de trabalho que a gente consegue fazer hoje só porque você tem os bichos coletados. Muito bom. Só porque o bicho está lá. Então, na H2H, a gente, no dia dos museus, a gente fez uma postagem dando uns exemplozinhos de grandes trabalhos que só foram possíveis porque tinha esse aporte de coleção. Assim, se toda vez que tu quer fazer um trabalho, tu quer ir para o campo, já era. Aliás, o meu mestrado foi isso. No meu mestrado, quando eu comecei, eu trabalhava com comportamento. Já passou de... Fui para o campo, sou um péssimo coletor, claramente. Você escolheu a Deu um ano, o negócio não deu certo. Não estava indo bem. E aí eu falei, ó, virei pro Sérgio Pote, que era meu orientador na época, a gente chegou à conclusão que era melhor procurar mudar de projeto totalmente e fazer alguma coisa que não dependesse de colher. Por uma questão de tempo também, enfim, milhares de outras questões. E aí eu falei, beleza, eu vou trabalhar com o que tem já. Vou imaginar algum trabalho que eu não preciso coletar nada, que já tenha tudo disponível na mão, só preciso do meu esforço de sentar ali o bumbum na cadeira e Aí foi trabalhar. revisão de aposta discos, né? Não, foi filogenia do grupo Gofrenato. Era pouco espécie, mas enfim. Era pouco espécie, mas na época era o que dava. Uhum. A importância da coleta é inegável. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar. Então vamos fingir que todo mundo que entende a importância da coleta, né? A gente vai falar de coleta responsável. Mas se alguém aqui fala assim, de repente até alguém discordar, acho que não devia coletar mais. Por favor, coloque aqui nas perguntas, comentários, que a gente conversa sobre isso. Uma coisa que é interessante da gente pontuar também é que tudo isso que a gente está falando, coletar 2, 3 bichos, isso a gente está falando porque o que vem na mente é coletar sapo. Mas quando a gente vai para outros grupos, aí a discussão ela fica um pouco mais ampla e para cada grupo uma discussão. Para cada grupo um limite, um limiar. Né? Assim, acho que bons exemplos são, assim, por exemplo, bichos que vivem muito. Tipo, sei lá, os tubarões da Groenlândia lá. Bicho vive 200, 300. Começa a reproduzir depois dos 100. Pô, cara. 100 anos? Não sabia disso, não. Parece que depois dos 100 anos. Parece que é isso. Parece que é isso. Uau. E aí, bicho... Tadinho. Você vai pegar um bicho desse à toa? Você vai pegar um bicho desse à toa? Não vai pegar um bicho desse à toa. Mas também a gente só sabe disso porque alguém pegou. Alguém construiu esse conhecimento. A gente foi lá e pegou o bicho e falou assim, olha, eu acho que esse bicho vive muito. E aí foi lá e fez de outras técnicas menos invasivas, enfim, tem outras opções. Com o herpeto, a gente sempre pode lembrar do tuatário. Cara. Não faz muito tempo teve alguém que publicou um estudo embrionário de tuatário. Mas assim, os embriões tinham mais de 100 anos. Ou porque morreram, ou porque o cara coletou, enfim, alguém botou no museu, tava lá, acho que no British Museum, tava lá, e beleza. Entendeu? O trabalho do Mário Moura, do Johnny Feio. Sim, do pessoal lá de Viçosa. Demora com répteis. Fizeram um trabalho com uma meta-análise, fizeram uma análise de pegar, ver quando que o bicho foi coletado, a data que o bicho foi coletado e quanto tempo demorou para essa espécie ser descrita. Se ela foi tombada com o SP, afim, o Confer, quanto tempo demorou para ser descrita. E aí eles viram que a média em répteis são 100 anos, entre a data de depósito e a descrição da espécie. Tem uma pergunta legal aqui que eu queria que a gente falasse, que é de PH Costa. É que, assim, eu sou muito questionado sobre qual o motivo da fixação de um grupo de animal já conhecido. Os exemplos são Rhinella granulosa e Leptodactylus latrans. Cara, tem vários motivos para você coletar, especialmente esses latrans, Leptodactylus latrans, a gente até pouco tempo chamava de ocelatros. E a gente só sabia que a gente só foi descobrir que o nome estava errado muito tempo depois. Alguém foi lá e voltou e coletou. Da mesma forma, não tem uma pessoa que trabalhe com leptodáctilo que você pergunte: Leptodactylus latrans é uma espécie só? Não deve ser. A gente não sabe. Ninguém fez o estudo ainda.
seguramente deve ter mais coisa aí no meio. É uma espécie super bem distribuída, super variável, papapá, tudo mais. Com granulosa, o exemplo é melhor. Porque até pouco tempo era tudo em granulosa. Você tinha na granulosa, e na Argentina tinha a Fernandez e mais uma outra que me fugiu agora. Até que veio a Patrícia Narvaez e reviu e revalidou um monte de bicho, voltou mágico. Então, assim, a tese é linda. E ele assim, mas agora a gente já sabe, eu não preciso voltar lá e coletar. Mais ou menos. Tem outras informações que são importantes. As informações temporais são super importantes. A gente quase não tem estudos de longa duração. Então, eu saber que determinado bicho estava lá naquele tempo, eu pensei assim, não, passou 20 anos sem coletar, mas porque não foi ninguém. Quando alguém falar de novo, tinha. Né? Ou seja, é claro que para a conservação dos bichos, por exemplo. Inflamação, alguma coisa assim. E da mesma forma o cara fala assim, eu não gosto de coletar porque eu vou causar um impacto na população. Mas esses bichos são bichos super comuns. Então, essa lógica, esse argumento não cabe. Falando de sapo, né? Então, essa lógica não cabe. Mas voltando ali no que o Paulo tinha falado sobre não coletar os bichos que já são muito comuns, né? No meu mestrado eu trabalho com Physalenus olferse, que é um bicho que é bem comum, e doutorado com adenômero. E quando você vai ver em coleção, não tem tanto bicho assim. A adenômero até tem mais por causa dos trabalhos de consultoria ou trabalhos mais voltados para ecologia que usa Pitfall na metodologia. E aí tem adenômero a rodo. Mas de coleta, assim, galerio que foi fazer uma expedição, não volta com tanta adenômero. Não tem tanto bicho. Os bichos comuns não são tão coletados assim. A gente tem exemplo da literatura disso. E tem uma relação interessante entre o tamanho do bicho e quanto menor e mais comum, você acaba encontrando mais. Então, Dendropisopsis minutus, que é um bicho que eu trabalhei, você tem toneladas em coleção. Toneladas. As pessoas... Parece que a sensação que dá é que porque o bicho é menor, as pessoas se incomodam menos em matar. Agora, o Heyer, em 2005, quando ele faz a revisão do grupo Pentadáctilos, né? ele reclama textualmente. Ele fala assim, foi muito, muito difícil conseguir encontrar adultos em número razoável. As pessoas não coletam. Porque tem isso, né? Às vezes... a espécie é grande, aí você evita de coletar porque é grande. Em geral, quem traz os adultões grandes é quem está começando a coletar. Que está empolgado e fala assim, me trouxe, o bicho que eu trouxe. Não, e eu consigo ver nitidamente pesquisadores mais velhos falando assim, não, vai dar muito... Eu consigo ver, talvez eu já tenha falado, e eu já vi falando, vai dar muito trabalho fixar isso, não, vai ocupar um bombom inteiro, não leva não e tal, já deve ter muito na coleção. E é justamente o oposto, né? É o ponto, né? Os bichos são tão comuns, a gente vê tanto, que acaba não coletando e achando porque acha que está muito coletado. Eu dou um exemplo de Hemidactylus mabuia, né? A gente chama de taruíra aqui, a lagartixa de parede. Em todo município tem, no Espírito Santo, por exemplo. Mas eu duvido, se a gente for na coleção, vai ter um de cada município. Não tem. Não tem. E tá falando de um bicho introduzido, mega comum, sinantrópico, sabe? Tipo, não tem, assim, a única restrição de você coletar é você não querer matar o bicho, né? Digamos, não é um problema nesse sentido. Ou dó do bicho, ou dó do seu tempo. Ou dó do seu tempo. Do seu tempo, sim. Eu lembro do Rodrigo Salles, vocês devem lembrar dele. A gente estava em Cachoeiras de Macacu, aí ele começou a ver as taruíras, né? Enfim, Hemidactylus mabuia. Aí a gente olhando assim, Rodrigo, mas por que você vai coletar isso? Não coleta não? Ele, não, deixa eu pegar aqui umzinho pelo menos pra gente levar. E eu com o pensamento assim, vai dar trabalho, é à toa. E ele, na hora que ele pegou, assim, ele acabou com a última questionamento que eu teria de não coletar um animal por de repente preguiça, vou chamar isso assim, no momento. Ele falou assim, quer saber por que eu sempre coleto? Por quê? Olha aqui esse animal. Aí eu fui ver de perto. O animal tinha polidactilia simétrica, né? 6 dedos nas 2 mãos, assim. O único exemplo que ele pegou. Olha só que legal, exato. Assim, é muito comum, por exemplo, as pessoas chegarem de você e falarem assim, olha, tirei uma foto desse bicho aqui, que legal. Aí você acha assim, meu Deus. A mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Botti, entendeu? Quando me pedem identificação de adenômero, eu falo assim, como que tava cantando? Aí a pessoa fala, pipipi, então. Não sei. Muito bom, sim. Vamos ver o que o pessoal falou sobre coleta responsável. Sim. A gente vê, eu vou ler algumas aqui, mas aí o Vitor e a Balinha fizeram uma triagem, uma compilação e vão aprofundar um pouquinho mais. Eu vou ler só alguns exemplos aqui do que o pessoal falou, que eles consideram, né? Cada um de vocês aqui considera fazer uma coleta responsável dentro daquele contexto, né? Então a ideia era o seguinte: se você tiver uma licença de coleta ilimitada
e você vivencia num dia, né, de coleta uma explosão reprodutiva, né, uma explosão, vários anfíbios de várias espécies em atividade. Qual seria o número mínimo que você considera responsável para coletar, né? Então, muita gente botou um depende, e isso é muito verdade, né? É o depende, claro, estou na consultoria, estou na pesquisa, o que tem lá, etc. Mas a gente, e também ao mesmo tempo não responde nada. Mas vamos ver o que o pessoal botou com base nessa ideia. O Cavalieri, que está aqui presente, falou assim, ó, 3 machos e 3 fêmeas, caso aparecesse algum padrão de cor morfológico ou canto diferente também. Então, deu um número aqui. Já o Brian falou, Brian do Herpeto Capixaba, depende do tipo de trabalho a ser realizado. Se for uma lista de espécies, apenas um indivíduo. Carol Flynn falou 30. Né? A Liza 2202 falou 15 indivíduos de cada espécie. Olha só como varia, pessoal. Vai depender do objetivo de trabalho. Vou ler mais 2 aqui. Ó, o Luiz, o Gione, que certamente está aí também, está sempre presente. Depende do objetivo da coleta, mas para fazer um lote de testemunho, N igual a 5, eu acho razoável. Né? E o Matiello, para terminar, falou, depende da pergunta, viu? Todo mundo bota um depende, todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? Qual que é o cenário, e isso é bem importante, pessoal. Então, é muito o que a gente falou aqui no começo. Se for levantamento, né, coletaria cerca de 8. Então, Vitor e Carla, com base no que vocês compilaram da resposta pessoal, o que vocês têm a colocar sobre isso? Que a gente fez uma distribuição das respostas, assim, né? É muito engraçado, porque a distribuição das respostas é bem normal. Sabe? Você tem as duas pontas, digamos, que são aquelas coisas que são meio mensuráveis. Não, mas você tem o mínimo possível, o que é razoável, digamos assim, e é o mínimo do mínimo do mínimo. E do outro lado você tem o máximo possível. E o máximo possível você também pode encarar como uma coleta responsável e razoável, dependendo das condições. E às vezes o número é igual, mas isso são números que não são mensuráveis, né? Isso são propostas não são mensuráveis. Dos números mesmo que a galera botou, teve de 1 a 30. Né, que foi assim, os números maiores. E aí você tem 3, 5, 10, 15, aí às vezes é 10, às vezes é 5 mais 5 fêmea, enfim, mas a distribuição é mais ou menos normal, ou seja, a maior parte das pessoas está razoavelmente confortável de coletar alguma coisa entre 5, 10 e 15 da mesma espécie. Certo. De cada espécie, né? Da mesma espécie de cada Acho que a pergunta foi um evento explosivo. Não era uma espécie só necessariamente? E um evento explosivo é um evento que passou, amanhã não vai ter mais. Quem viveu, viveu, né? Falem aí, pessoal. Quem já viveu um momento, uma reprodução explosiva, um evento explosivo? Eu não peguei uma que eu realmente ficasse espantada, assim. Eu já vi, tipo assim, filmagem de traxéfalos de dia, assim, loucamente pulando para um lado para o outro em Soretama. Me mandaram um vídeo um tempo atrás. Mas eu já peguei um de Elaquistocles que eu fiquei orgulhoso, assim. Eu fiquei emocionado. Eu falei, caramba, realmente, eu tô no meio de uma explosão aqui linda. Então, quem já viveu sabe o que é que os bichos estão aos montes. E quando você vai no mesmo lugar no outro dia, você até vê os bichos, mas assim... Se fosse qualquer outro dia, você ia achar o máximo. Mas como você viu a explosão do dia anterior, você fala assim, tá broxa isso aqui, não tá tão legal, mano. Sem graça. E aí no outro dia não teve nada. Então, a pergunta, eu elaborei ela pensando, direcionando, né, para o evento explosivo, porque é isso. Você tá ali no campo, é um evento explosivo, e não é assim que você vai voltar outro dia, semana que vem, vai estar os bichos lá. Bem colocado. Evento explosivo é um evento raro, né? Exato. Não, aqui, por exemplo, nos últimos campos que a gente andou fazendo, que eu andei fazendo, assim, tipo, radiando, no mesmo dia estava explodindo Dendrophilus anceps e Stereociclus, que eu não lembro qual que é agora, acho que é o Carvalho. E aí, Stereociclops é um micronídeo, o cara tá zumbido também, então é ensurdecedor. E é muito doido, porque assim, cada poça que a gente ia, era ensurdecedor, de você gritar com a pessoa do lado, que você não ouvia nada. Aí você se afastava 20, 50 metros da poça, não ouvia mais nada. Aí chegava na outra poça, ensurdecedor, que não escutava nada. Chegava na outra poça, e que não falava nada. Então, estão todos os bichos ali. Mas não estão todos ali onde você tá vendo. Quer dizer, boa. Não, e aí tem um monte de gente falando, que dermatonócitos, traxéfalos, odotopinos. E quem viu já um evento explosivo sabe
que 5 bichos, 5 machos e 5 fêmeas, 5 Não indivíduos é nada. da espécie, você não vai ser. Vai fazer uma Tem cosquinha na comunidade, na população local. com das hipópsis, por exemplo, tem eu sei de duas vezes que pessoas pegaram. Uma foi o Bokerman, que assim, das hipópsis era pouco, eu acho que não tinha conhecido dele, não sei, ele pegou um evento explosivo e chegou com um saco de 50 quilos de batata. Então, assim, o lance que a gente perguntou do negócio é que, assim, beleza, é claro que cada número, dar um número exato, é óbvio que depende do teu objetivo, depende da espécie, depende de você conhecer um mínimo da biologia da espécie, depende de você conhecer um mínimo, ter certeza do que está acontecendo, do estado de ameaça, enfim, do que quer que seja. Mas tudo isso passa por você conseguir identificar corretamente a espécie. O primeiro passo é esse, é ter certeza assim, ó, esse Muito bom. bicho é. Muito bom. Mesmo assim, o que acontece é, repara que, por exemplo, saiu um paper agora de Physalimos curvieri. E parece que tem 5 ou 6 coisas ali dentro. Eu tenho um exemplo do Cerrado, que em 3 dias eu peguei 420. Eu sei disso porque eu marquei os 420 com o elastômero. E o mais incrível disso era que, tipo assim, eu marquei de verdade, assim, eu e minha parceira marcando bicho atrás de bicho. O mais interessante foi assim, eu peguei, sei lá, 120 no primeiro dia, aí eu marcava, aí soltava, muito assim, nos arredores de 5 metros perto do balde. No segundo dia, mais uns 200 bichos, nenhum marcado, marcava tudo de novo e soltava. No terceiro dia, mais uns 100, 200, marquei todos. Nesses 3 dias de cair 420 bichos, uma recaptura. E os bichos continuavam caindo assim. Se tivesse aberto, ia continuar caindo. Então, você imagina a abundância real disso. Então, vamos recapitular aqui. Então, acho que a gente parou na conversa sobre números, né? Ia começar a falar da compilação que vocês fizeram. O Vitor já estava fazendo uma leitura, né? Então, a gente viu, foi bem legal, que aí a gente viu essa distribuição normal do que as pessoas consideram ético, o número que as pessoas consideram ético. A grande maioria respondeu um depende da pergunta que você quer responder, mas a grande maioria respondeu 3, 5, 10. 10 assim, né? O pico foi 3, 5, né? E, na verdade, o que a gente ficou conversando em cima desses números é que o que depende não é muito mais do que só a sua pergunta, né? O que depende é o do seu conhecimento, é o bom senso, se você vai dar conta de fixar todo mundo, se você vai depositar isso em coleção. Porque se você não tiver como fixar, se você tiver 2 pessoas e ver um evento explosivo, não tem como você coletar 420 bichos. É uma questão de bom senso. Você não vai dar conta. Não permeia só em números, né? Mas num evento explosivo, a minha resposta acho que teria sido 10, 15 indivíduos. Num evento explosivo de uma espécie que na hora ali eu não vou saber quem que é, então... O lance é que, assim, imagina, eu quero descrever um bicho. Eu posso descrever uma espécie com um bicho, com um indivíduo só? Poder pode. Exato. Eu não preciso nem do indivíduo inteiro. De fato. Inteiro, um hológico pode ser inteiro ou parte. Eu não preciso nem do indivíduo inteiro. Eu não preciso, realmente. Eu não preciso mais do que um pedaço do bicho. Nada disso. Mas para ele ser válido, para ele ser considerado válido. Mas a questão é, eu devo coletar apenas um? É claro, se você estiver falando de onça, tem as suas coisas. Por exemplo, teve a anta. Essa anta nova, a anta preta, que tem toda uma questão, se é nova ou não, se é diferente mesmo ou não, e como é que a coisa funciona, enfim. Não vou entrar nesse aspecto, mas o que é interessante daquele trabalho para mim é que os autores não coletaram um bicho. Eles aproveitaram material que já tinha. Tinha em coleção, tinha. Legal. Eles conseguiram com os índios, eles conseguiram assim, eles não precisaram matar nenhum bicho. Muito legal. Ou talvez eles aproveitaram que os índios mataram, eles pegaram um pedacinho da carne, enfim. A gente está falando também de um grande mamífero. A gente está falando de um grande mamífero, um caso particular. A gente sabe que é estrategista, né? Não, isso é nítido. Várias questões, tipo assim, o bicho é comum quando a gente volta lá e coleta como quiser, né? Quantas vezes a gente foi pro campo e não foi fácil, né? Recentemente, eu fui na região no sul do Espírito Santo coletar um esquino que nem meu amigo falou assim, é que nem mato. Eu achei um filhote, assim, tirando leite de pedra numa segunda campanha. E ele falou assim, não, tem uns montes, porque você não coletou? Porque sempre tá lá. E eu fui atrás. Eu acho mais
assim, eu acho mais fácil de você achar nas coleções bichos explosivos do que bichos anuais, assim, sabe? Adenômera, Crisalemos. Os bichos que não são explosivos, às vezes a gente acha em bem menor quantidade, assim, nas coleções, né? Pois é, Tudo porque, assim, depois eu coleto, deixa pra depois, não preciso me matar agora e tal. Nossa, eu acho que quando a gente está vivendo um momento explosivo, a gente tem plena noção assim, ó, se eu coletar uns 10, 15, 20, 30... Fica na nossa cara, que é um momento único e que tem muito, né? Mas tem uma segunda coisa também que é o seguinte: é explosivo pra gente. É explosivo pros nossos padrões. Entendeu? Certo. Pro bicho, não, sinceramente. Entendeu? Pro bicho, às vezes 10, 15, nossa, tamo festão, rave. Entendeu? É explosivo pros nossos padrões. Então, imagina, juntar aqueles tubarões da Groenlândia que eu falei mais cedo, juntou 5, 6, é rave, mano. Verdade. Verdade, verdadeira. A minha experiência com... depois o pessoal foi falando, eu fui lembrando. O Vitor tem sorte de achar uns bichos especiais. Uma das coisas que eu gosto de me gabar, que eu tenho sorte, é chegar num local durante uma seca e chover. Quando a gente foi para Miracatu, rolou isso. A gente chegou, tava bem secão. Aí no dia que a gente foi lá achar a Jura Louca lá, aí nesse dia choveu. Você Pois tem é, mesmo, você traz. Que legal você lembrar disso. Então, eu tenho essa sorte, já peguei várias explosões por causa disso, né? Na verdade, os bichos saindo. Então, várias vezes eu, tipo assim, com dermatonautas, me lembrei por causa disso. Então, eu indo embora de um ponto que tava, de verdade, a gente tava, era 3 dias de campo, rápido, no meio da noite, do último dia, começou a chover. E aí, a gente continuou no campo, aí começou a bombar no local que a gente tava, e na hora de ir embora, a estrada ficou surreal, tipo assim, bicho atravessando. Dermatonautas, eu acho que eu peguei uns 15, e uma hora eu parei assim, eu vou parar porque eu estou muito molhado. O pessoal de mamíferos com a gente também. Eles não aguentam mais, porque eles não... Eu falei, pessoal, desculpa eu tá parando tanto, né? Eles, caramba, nunca vi um campo tão emocionante, né? Aí eu continuei mais um pouco, e com mamíferos, não vê nada. Senão você tá pegando muito bicho, que legal. E começaram a ir comigo. E aí, não só... Tipo, assim, a gente tá falando, primeira chuva no Cerrado. Primeira chuva no Cerrado é muito amor no coração. Eu peguei na Caatinga, gente. Dei a sorte da Caatinga. Foi lindo, foi lindo. Enfim, mas é isso. Quando tá nítido para nós, né, seres humanos, que os animais são super abundantes, a gente tem a coragem de coletar um bom tanto. Né? Eu acho que é isso. A gente entende que coletar um bom tanto naquela hora vai ser responsável por quem está vendo todos os outros. É quase também só acredito vendo, né? Porque, em geral, os anfíbios são assim. Quando a gente tem o conhecimento da espécie, né, a gente sabe, ó, essas espécies geralmente são abundantes. Né? Eu tenho conhecimento sobre isso. Né? Ou eu coleto muito tempo nessa área e essa espécie na minha área que eu coleto é muito abundante. E aí você, dentro desse conhecimento, teria, né, a responsabilidade, dentro da responsabilidade de coletar um pouco mais. Mas, novamente, juntando isso com tudo que a gente está falando, né? Só dá para ter essa responsabilidade tendo todo esse conhecimento ou buscando ter. Uma coisa que a gente estava conversando antes da live começar, que você virou e falou assim, se a gente parasse de coletar, você lembra, como é que foi que a gente estava conversando? Se parar de coletar agora não com o pode que mais, tem acabou. nos museus. Se as coletas pararem, agora é proibido coletar, não pode mais. Já era. Só pode trabalhar com o que tem no museu. Assim, ainda tem bastante coisa para fazer. A gente ainda tem muito material e tudo mais. Existem várias questões que podem ser respondidas muito bem. Outras não. Então, assim, e isso é muito fácil de avaliar quando você para olhar assim, aqueles manuscritos teus que estão na gaveta. Assim, o que falta para isso aqui? Falta 2 bichos. Eu tenho esse bicho aqui que eu acho que é mesmo, mas a variação, não sei. Esse bicho aqui... Tanto que estudo de variação com sapo, variação morfológica não tem tanto. Assim, Então, por exemplo, tem uma história legal que foi a gente veio para Bahia e coletamos Leptodactylus cúprios. E assim, foi aqueles campos assim, não tá nada dando muito certo, não tem muito bicho. Daqui a pouco a gente escutou um negócio diferentão e falou assim, não, peraí, o que é isso? É sapo. Caça de cá, caça de lá. Quando a gente escutou, a gente fazia ideia do que era. Fazia ideia do que era. Aí vai de cá, chegamos na lagoa meio seca, assim, que tava. E aí lá pra tanta, quando eu vi o primeiro, de passo num tronco, eu falei, Balinha, achei. E é grande. Porque o bicho é isso aqui, né? Bichão. Bichão, é grande. E aí pegamos uns 3, 4. E assim, Leptodactylus cúprios tem esse nome porque ele é avermelhado. Cobre, né? É acobreado. E aí, quando a gente pegou o bicho meio preto. A gente, como assim?
canto bate, mas É o bicho novo, cara. meio preto. Aí levamos pro museu na volta da viagem, né? A gente estava voltando para São Paulo. Aí já tinha chegado à conclusão que era culpa, porque o canto era igualzinho. Aí a gente chegou pro Ulisses e falou assim: ah, Ulisses, pegamos aqui esse bicho que você acabou de escrever, tinha acabado de escrever mesmo, lá na Bahia. Ele falou: não, pode escrever, eu tenho esse bicho de lá, pode escrever que é novo. Ele falou: mas professor, o canto é idêntico. Contra cantos realmente não há argumentos. Então é culpa. Muito ótimo. Muito bom. Muito bom. E é mesmo. Dentro dessa pergunta, né, se fosse proibido, erradicado coletar, né, se haveriam trabalhos ainda para ser desenvolvido na coleção. Não sei durante quanto tempo, né, ao meu ver, quanto tempo ainda teríamos trabalho, se é 10, 20, 100, 200 anos. Mas eu digo que a minha tese só foi possível, e talvez eu diga que foi exclusivamente com trabalho de bicho já coletado. Porque as minhas campanhas para achar, no caso, como Canema Láctea, foram em vão. Eu não achei. Outros amigos acharam e aí a gente fez um trabalho junto. Foi o Léo Malagoli que achou, a Vivian Trevini também achou. E aí juntamos os dados. Ainda bem que eles acharam que a gente teve espécimes vivos. Senão eu ia trabalhar só com bicho de coleção. Então, fora eles terem achado essa população e uma outra espécie nova que eu achei à parte, né? E no último ano da minha tese, todo o resto das análises foram com bichos de coleção. Então, mais uma vez, demonstrando a importância da coleta em si e que há trabalho para fazer sem coletar. A gente nunca sabe, no futuro, quais são as tecnologias que vão estar disponíveis e possíveis, né, para trabalhar com bichos velhos. Então, por exemplo, tenho certeza que a Berta Lutz, ela deve ter imaginado, mas não sei se no futuro tão próximo, assim, que a Kelly Zamud ia estar suabando bicho de coleção, os bichos dela depositados em coleção, para ver se os bichos de 1950, 60, eles já tinham quitrídeo. As possibilidades de perguntas a gente não consegue ter dimensão. Mas o fato é que o tempo é material biológico. O tempo vai... E eles não estão mumificados, né? Então o tempo vai deteriorar em algum momento. Então, em algum momento, mesmo que as perguntas existam, em algum momento tem um limite. Verdade, verdade. Assim, acho que a gente pode pensar nisso como os fósseis. Se você perguntar para qualquer paleontólogo, o problema é ter material. Eu acho que, na verdade, a gente entraria nesse mesmo mundo dos paleontólogos. É, verdade. Então, o que tem é o que tem, e é isso aí. E eu preciso de muita sorte de achar uma coisa nova. Então, acho que algumas políticas iam mudar, algumas práticas iam mudar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem já tentado usar metodologias menos destrutivas na vida. Então, fazer tomografia, por exemplo, ao invés de afanizar o bicho, quando você pode fazer uma tomografia, é ótimo. Tem os seus problemas. Tomografia, você fala CT, de repente. Uhum. Você deixa tem os seus problemas? Tem. Você precisa ter um bom técnico, você precisa confiar de que aquilo está bem feito, está bem regulado, tem uma série de questões. Tem coisas que são mais difíceis de ver? Tem. Mas vale a pena. Se você não tem uma questão muito específica, assim, não, eu quero ver aquele nervo X que inerva o músculo Y, faz uma tomografia que de repente te resolve. Se você tiver essa dúvida, você vai lá e abre um bicho, dois. Então, da galera um pouco mais antiga, eu lembro do Hélio me contando, por exemplo, que quando ele fez a tese dele, ele tinha um monte de caractere de musculatura de mão. E aí ele me contou que alguns curadores, ele falou assim, não, desse bicho aqui você não pode destruir, porque musculatura da mão você tem 3 camadas. Né? Então ele só tinha a primeira camada, porque só pôde tirar a pele e fechar. Não deixaram ele ir além. Entendi. Então, hoje em dia, já tem mais material, ele pode voltar nesse bicho. Sim, e aí, Lex, você comentou, né, da sua dissertação e da sua tese, que só foi possível porque tinha museu. Na verdade, eu acho que qualquer um que vai trabalhar com uma revisão taxonômica, uma delimitação específica, que não conte com uma coleção, não necessariamente no museu, pode estar depositado no instituto, na universidade, não necessariamente no museu, mas que não conte com o museu, que tipo assim, não, eu vou coletar os bichos para poder estudar. É pedir para não conseguir, né? Não defender. Mas assim, quer ver uma coisa de aproveitamento? Boa parte dos tecidos de DNA que são usados hoje para o que quer que seja, que vem particularmente lá do Kansas, são tecidos que o Bill Duman, na década de 70... não foi nem 80, né? Ou 60, às vezes, pegou para fazer citogenética, para fazer isoenzima. Pegou com outros... isoenzima. Com outras
outras ideias em mente sobre o material, e ao invés de ir lá, voltar nos recônditos do sul do Equador, tá lá o bicho na coleção, vou lá, pego um pedacinho e tá resolvido. Que incrível, legal. Isso me faz lembrar um outro ponto, né? Vocês já mencionaram isso, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu comecei a coletar em 2002. Aí em 2002, né, comecei a coletar de um jeito, aprendi a fixar de um jeito. Aí a gente pegou em 2002, né, em 2005 veio aquele trabalho de líder, né, do Fajvovic, e que mudou tudo, e aí as pessoas começaram a entender a importância da coleta de tecido, né, para análise molecular. Sim. E aí, durante um tempo, eu vi eu e outros parceiros sendo relutantes do tipo, que saco, agora a gente vai ter que perder mais tempo fixando e tirando tecido de algo que a gente não trabalha, de algo que não é da nossa área. Muita gente falando isso. Muita gente reclamando. Nossa, tá muito mais trabalhoso fixar agora, né? Então, que bom que a gente passou dessa fase, passou rápido. E isso também é ser um coletor responsável. Como o Vitor colocou, como a Carla colocou, né? Coletar o máximo de dados possível daquele momento, no momento que a gente está decidindo tirar a vida de um animal que não tem nenhuma defesa, né? Que não tem como fazer nada contra o ser humano. E você quer ver uma coisa? Quando você falou em tecido, todo mundo pensou em fígado. Essa coisa que vira e mexe a gente conversa. Se tem algum aluno meu aí olhando, eu sei que já viu a Rafa, já viu o Leildo, vão saber. As pessoas falam assim, não, tira fígado. Por que a gente tira fígado? Porque sempre se usou fígado para isoenzima, porque tem muita isoenzima, e também se usou fígado para o DNA, porque tem muita mitocôndria. Só que o que acontece com o fígado é um filtro, né? Assim como o rim, é um filtrão, tem um monte de sujeira. E não é tão legal, então tudo mais. Outros tecidos que tem muita mitocôndria, por exemplo, é o músculo. Aí quando eu falo para as pessoas assim, não, cara, tira a perna inteira. Vitor, mas vai mutilar o bicho? Mas eu perco menos informação, porque o bicho tem 2 pernas e um fígado só. Então, se eu pego o fígado, eu estraguei um monte de informação ali de anatomia. Outras informações da anatomia. Eu não estou preocupado hoje, mas posso estar muito bem preocupado daqui a não sei quanto tempo. Se eu corto a perna, eu falo assim, o que eu perdi? Perdi talvez um estudo de simetria bilateral. Beleza. Mas eu tenho 1 tonelada de outros bichos que já têm as 2 pernas. A gente estava coletando a bocaina e durante a coleta eu estava com o Rafael Pontes, com a Clarice Canedo, com a Mariane Targino, com a Carol, com o Délio. Taran estava junto, muita gente. Então, no momento que a gente terminou a coleta, a gente achou uma espécie nova de esquinoquinema, está submetida, vamos ver se sai finalmente. Achamos 5 indivíduos de uma pequena esquinoquinema nova, do meu grupo, Láctea, né? E aí, aí eu fiquei responsável pelas fotografias. Então, eu estava descendo o dedo na foto, fotografando tudo quanto é espécie de todo mundo, né? Era a minha responsabilidade. E o pessoal estava fixando a outra sala. Estão me ouvindo? Começou a chover aqui pra caramba. Começou a chover e agora a gente não escuta mais. Aí, vezes que eu não queríamos, eu tirei várias fotos, etc. Aí elas foram ser fixadas. Aí no dia seguinte eu vi, né? Eles eram só 5 e são só 5 conhecidas. E eles tiraram perna de 4. E o único bicho que não tirou a perna foi da fêmea, que era maior. E aí, então, até por conta disso, eu botei como lote a fêmea. Aí na primeira revisão, o revisor lá falou assim, não pode ser fêmea por causa que a macho é mais encontrada. Eu falei, mas os machos todos estão sem uma perna, então eu prefiro botar a fêmea. Tá uma situação sobre isso. Mas para a esquinoquinema do grupo Láctea, os membros são muito importantes. Então, saber os dedos, enfim, tem muito caractere importante na pata. Então, para mim, foi um problemão, né? Tipo assim, eu fiquei louco na hora. Meu Deus, logo a pata e tal, etc. Eu consigo pegar, enfim, perdi as patinhas e eram bem importantes. E para não ficar uma história chata, né? No final, a gente quase deu o nome de esquinoquinema pererê, mas não foi. A Sarinha tá falando aí, né? Às vezes é melhor não ter uma perna e tá todo bem fixado do que tá todo inteiro e com a mãozinha assim e com tudo rasgado aqui no meio porque tirou o fígado. Então, quem trabalha com taxonomia e mede os bichos e quer ver todos os tubérculos supranumerários da mão, do pé, é muito melhor tá bem fixadinho, tudo abertinho, fado, e com menos uma perna do que as 2 pernas e todo engruvinhadinho. Não, como vocês falaram, a posição anatômica ideal, correta, é o ideal, né? Assim, é mais uma forma de coletar responsavelmente. Você não vai pegar o bicho depois do trabalho e jogar no álcool de qualquer jeito e ele ficar de uma forma que você não consiga tirar os dados depois ou tirar com dificuldade. Ou eu falo muito isso, tirar forçando demais, porque o que você diminui? A vida útil do material.
Inclusive, É. o jeito ele todo esticadão, na hora que você coloca no pote, aquele tira e bota, que ele é apertado para entrar, né? Todo esticadão. Acaba até quebrando às Aquilo vezes dá alguns também. ossos. Exato. Então, também tudo isso é importante. Só para terminar aquele raciocínio, então, o fígado você está tirando informação que é única, né? A pata, no meu caso, das esquinoquinemas, eu considero muito importante. Eu sempre falo assim, então, minimamente, tira o músculo de uma coxa, porque aí o músculo vai ter do outro lado e não está tirando a perna toda. É o que eu respondo. Uhum. Eu acho que Eu tiro muito a batata da perna. a batata, de uma vez só, né? Muito bom. Exato. Concordo. Tenta levar um isopor para campo, às vezes meia hora de sol batendo na caixa de tecido pode degradar o DNA, o que o Diego Santana falou, pessoal. Outra coisa importante. Exato. Tem todo aquele trabalho de dinheiro, tempo, e aí por conta de detalhe de... E o próprio respeito com o bicho, né? Tipo assim, quanto de informação que você quer guardar daquele indivíduo? Isso é o respeito que você tem com o indivíduo. Você sabe que assim, essa posição anatômica que a gente faz, ela começou a ser mais ou menos colocada lá pelos anos 60, talvez 50. Antes não tinha tanto, não era tão comum. Mas você começa a ver, no começo, por exemplo, tem uns bichos do Buckerman, dos anos 60, que você olha, tem um furinho na mão. É o furinho do alfinete que ele botou lá, igual passarinho. Entendeu? O Duma, por exemplo, ele sugere você botar o bicho com as pernas de um jeito específico, que também atrapalha o outro. Mas assim, digamos, o importante é você ter o cuidado de conseguir fixar o bicho de uma maneira que você preserve a maior naturalidade possível, né? Muito e aí isso, demais. Acho que isso resume, né? Inclusive por isso que eu falo, as pessoas às vezes botam, mas vamos esticar ele todo para ficar fácil de ver os caracteres mais escondidos. Mas, novamente, pensa, eu sempre falo assim, quer resumir bem? Pensa, para qual pote ele está indo, né? Pensa na coleção. Não são potes... Sim, potes pequenininhos que ele vai, com a perna toda aberta, vai ter que ser apertado. Aí você está estragando o material, na verdade. Pensa onde que ele vai encaixar, né? O Marcelo tá falando aqui, né, do Jorge Engin, que começou a fixar de uma maneira melhor, assim, foi o Jorge. Né? Foi o Jorge. Mas é tudo meio assim, é tudo nessa época. É tudo meio nessa época. A Berta tem uns bichos mais já bem fixados, mas eu não sei se são bichos mais novos dela, do final da vida. Boa parte também não foi ela que coletou, então de repente não sei quem foi o coletor, se foi o Joaquim Venâncio, uma coisa assim. Tem isso ainda, né? Muitos dos pesquisadores da década de 60, 70 usavam coletores profissionais. Olha que interessante. Sim, mas o Jorge Engin, ele mesmo coletava os bichos. Ele não tinha coletor profissional. Ele mandava ver mesmo. Um excelente coletor. Verdade. Uma coleção maravilhosa. E, aliás, o Jorge tem uma coisa muito interessante, que ele é uma das poucas pessoas que conseguiu coletar sempre no mesmo lugar. É verdade. Coleta repetitiva no mesmo lugar durante muito tempo, né? Na Lagoa de Botucatu. Ele tinha um sítio, né? E aí eu fui pegar topótipo de Gime, porque os topótipos de Dendropisopus Gime são de Botucatu. E eu acho que inclusive são lá da fazenda dele, do sítiozinho dele. E aí a gente foi lá, quem foi que levou a gente? Foi o... Eu não lembro o nome dela, que vergonha. Foi o Fábio Máfia, lembrei, foi o Fábio. Fábio Máfia. O Fábio levou a gente, e aí foi super legal, assim, mas o que acontece é que em 2003, no meu primeiro congresso de zoologia, ele apresentou um banner, 30 anos coletando no mesmo lugar. 30 anos de coleta na Lagoa. Coleta, assim, e não era assim, uma coleta um ano sim, aí dali a 6 meses, um outro ano não, era mensal. Que legal. Olha aí, para os alunos então, assim, que falam, um ano tá bom, aí eu falo, não, pelo menos 2 anos, né? Por que não 30 anos, pessoal? Olha só a quantidade de dados. Não, mas repara, você ter essa série temporal é uma coisa rara e importante. Você tem noção disso. Por exemplo, eu tenho amigos de outros países que eles falam assim, não, o bicho tal vai até não sei aonde. Ainda não chegou a não sei o quê, porque por conta das mudanças climáticas, o que quer que seja, a distribuição do bicho está mudando. Mas a pessoa só sabe isso porque são lugares onde se coleta há décadas e se coleta meio indiscriminadamente. Assim, você não, tem os bichos tal, tá cá, tem os livros de campo dizendo o que tem, né? Enfim. Então tem tudo. Então, reparem. Será que eu devo levar porque é o bicho comum? Pô, legal ter o bicho comum, entendeu?
É Não legal sabia que ter ele tá bicho comum. comum ainda naquele ano, né? Quando daqui a 10 anos que alguém for olhar, pô, por que não tem bicho coletado? Será que houve um gap, né? Será que Pois é. Ah, não vai saber, né? Não vai saber. Exato. Mas a gente estava falando do Jorge Jim, o Marcelo Cocobum falou, o que eu entendi aqui do comentário dele, é que o Jim, ele foi um dos primeiros a fazer essa metodologia aqui de primeiro álcool e depois o formol, porque antes jogava direto, né? Jogava direto. Era no álcool e ficava no álcool, por exemplo. É, tinha que jogar no álcool direto. A Bertaluz, por exemplo, jogava direto no álcool porque ela era alérgica a formol. Então vários dos bichos dela. Não, né? Então vários dos bichos dela ficavam direto. O que aconteceu foi que em algum momento alguns deles passaram por formol. Não sei por quê. Mas eu sei que vários, nunca viram formol porque ela nunca botou. Mas o Tadeu está falando de comentar a concentração e tempo de exposição do formol. É. Na verdade, formol a 10, aí varia do tempo de exposição, mas em geral, de um dia para outro tá bom. E jogar direto no álcool 70 funciona bastante bem. Para anfíbios. Para anfíbio. Eu já estou pensando em répteis também. Girinos também. Girino tem uma discussão maior, né? Girino tem uma solução lá que é 5% formol, 70% álcool e o resto de água, uma coisa assim. Mas se você botar em formol a 5 já resolve bem, formol a 10 também funciona mais ou menos bem. Pois é, primeiro anestesia e assim fixa. Não, lidocaína primeiro. Eu sou desse time, sim. Eu pego um potinho com água, jogo lidocaína injetável, né, a líquida, faço um potinho lá, deixo todo anestesiado, ou mato, faço eutanásia por overdose e depois o formol. Pessoal, a gente está falando, principalmente, vocês sabem, né? A gente está falando pré-herpeto, né? Que o Vitor e a Balinha falaram comigo, né? Vamos delimitar pré-herpeto, mas essa conversa vale para vários grupos, porém, para os diferentes grupos, o N vai variar um tanto, né? Até, como a gente está falando, o método de fixação. Se eu não me engano, para peixes, onde eu vi a última vez, me atualizei a última vez, eles jogam direto no formol a 10% ou 20% para o peixe beber o formol, para jogar o formol para dentro do bicho. Então, né, já é um método diferente e até onde eu sei é aceito. E a gente tem a facilidade dos anfíbios, né? Falando dos anfíbios, terem a pele permeável e não precisar beber, né? Porque vai atravessar de qualquer jeito. Mas sabe que assim, quando eu comecei, a gente anestesiava no álcool a 10. A gente fazia álcool a 10, álcool a 5 e deixava o bicho ficar bêbado e rolava. E funciona bem, digamos. Né? Funciona bem. Assim, não tô falando pra ninguém fazer. Lidocaína é barato, lidocaína é fácil de levar e funciona bastante bem. Eu botava numa lâmina de álcool e o bicho ficava bêbado. Era a coisa mais triste, assim. Eu aprendi assim, pessoal. Era assim, né? Quem aprendeu na lidocaína era um pote cheio de álcool e botar o bicho lá dentro, pra mim era realmente triste. Eu pegava e não olhava e deixava. Tem nenhum prazer em matar bicho, só entendo a importância. E era triste os bichinhos tentando sair do pote. Nossa, ainda bem que não temos mais isso. Aqui, ó, solução de transor para girinos. 6 partes de água, 3 de álcool e 1 de formol. Ajuda a preservar o conteúdo intestinal e eutanasiar com a solução de lidocaína para evitar que os bichos fechem a boca. Muito bom, valeu, Neto. Uma das coisas que a gente não falou e que eu acho que é interessante é que é o seguinte, é que a gente fala assim, beleza, então eu vou coletando 10, vou coletando 3, vou coletando 5, ou seja, eu vou coletando da maneira que eu acho que eu devo, eu acho que seja responsável, e, enfim, eu avalio que daquela vez eu coleto 10. Mas chega uma hora que você deve parar de coletar e falar assim, não, já tem muito bicho desse em coleção? Cara, a resposta é não. Pra mim, pelo menos, né? Assim, porque o registro, cada vez que você vai no mato, é um registro independente. Então, cada vez que você vai, a gente acabou falando isso, mas a verdade é, quando você para de pensar em espécie bem coletada, que o Heyer, por exemplo, ele fala, eu revisei Pentadactylus, que é um bicho comum, mas achar adulto é infernal. Porque as pessoas vão no campo assim, não vou pegar. Não, já tem muito em coleção e na real não tem. Acho que não, é muito grande. Realmente não custa reforçar, né? Uhum. Mas acho que a gente podia ver as perguntas, né? Vamos sim. O Omar aqui. O holótipo de Alofrine resplendens não tem uma perna. Que a gente estava falando disso, né? Que é um bicho que é super diferente e é super raro de coletar. A gente conhece talvez 2 indivíduos, sendo que um tá, digamos, de foto. E aí o holótipo não tem perna e é isso aí. E é uma fêmea. É uma fêmea perneta. E tá tudo bem. E o bicho é lindo. Animais atropelados. Coleta todos? Sim. Por favor.
Se você achar que deve, sim. Eu dei um exemplo recente, que eu estava em Minas Gerais coletando, a Lili estava aqui, tem uma galera que estava fazendo campo comigo lá. Em março, no finalzinho, um pouquinho antes da quarentena, e em 2 dias ou 3 a gente coletou cerca de 50 Amphisbaenia alba, todas atropeladas. Só uma eu encontrei atravessando. 50 em 3 dias. É um bicho que é fossorial, então não é natural. Então as pessoas podem falar assim, quanto vocês já viram na natureza? Quanto Amphisbaenia alba? De repente 5, 10, 3. Eu vi 50 em 3 dias e todas atropeladas. Né? O que eu fiz? Coletei todas as 50. Coletei todas. E parando uma por uma. E como tem hoje em dia, né, o Herpeto Capixaba, a gente tem algumas ações que fazem vídeos, documentários, a gente filmou também essa situação. Em breve vai lançar um vídeo, né, da questão do atropelamento de fauna usando a Amphisbaenia alba de exemplo. Mas todas vão servir para a ciência, a morte delas não for em vão. No geral, o que seria melhor para uma coleção? Bichos que não se tem certeza, coloca um CF, um afim ou dar o nome. Opa, é uma pergunta muito complexa. O que é melhor na hora de Gaudete? Exato. Tomba. Se tombou o bicho existe. Exato. Bota o gênero, não importa. Tendo os dados, a melhor coisa que tem... Assim, por exemplo, toda vez que eu vou na coleção que eu vou visitar, e eu sei que a Lu Nascimento tá aí, ela sabe disso, eu faço questão de ir na gaveta de bicho não identificado. Questão. Porque... não, e assim, eu acho que o nome do bicho, a identificação do bicho, pode vir um especialista e reidentificar, dar o DET dele. Agora, o local, a coordenada, a data, esses dados não se mudam. Então, esses dados são os mais importantes. Sim. Então, o mais importante que o CF e tal é você deixar bem registrados os dados daquele bicho. Não tem problema, bicho 1, anfíbio, anuro, cobra, não importa. Se ele tem os dados de coleta, alguma hora isso vai se resolver. Perfeito. E é muito comum você chegar nas coleções maiores, mais antigas, você abre lá a gaveta de bicho não identificado, tem muito bicho que assim que é fácil, na verdade. Você conhece um pouquinho melhor aquele grupo determinado, você não, esse aqui é aquele tal. Porque quem tombou na hora não se tocou, não sabia. Tem uma pergunta aqui da Caris, que é se eu acho que os museus e coleções estão fazendo esforço suficiente para que o que está depositado seja realmente aproveitado por um maior número de pesquisadores, no sentido de disponibilizar as bases de dados online. Assim, eu acho que os museus fazem o que podem. Eu também acho. Eu acho que faz o que pode. Eu acho que faz o que dá. A figura importantíssima no museu é o técnico. E a gente valoriza muito pouco os nossos técnicos. A gente valoriza muito pouco os bons técnicos. Eu valorizo muito. Então, a todos os técnicos que eu conheço, que eu sou bom, que são bons, então, Tadeu, Manuzinha, Pedro Quina, assim, entre vários outros, são só que eu lembrei agora de cabeça que são mais próximos e mais amigos. Assim, um bom técnico carrega uma coleção nas costas. Um bom gerente de coleções carrega uma coleção nas costas. Porque é o cara que está dedicado para aquilo. Ele não tem outra preocupação. Perfeito. Com o trabalho, né? Com o trabalho. Então, a Carol no USP, antigamente, antes dela apresentação, Carol, bicho, ela mantinha muito bem aquele negócio. Quem visitou o Mususp, né, porque ela tava lá, sabe? Assim, o Mususp se mantém bastante bem arrumado e tal. O Mususp se mantém bastante bem arrumado, não tô diminuindo o trabalho depois não, mas assim, eu sei que uma parte era muito bom falar com a Carol que ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia dos bichos que aconteciam, que não rolava. Então, sabe? Então, isso é importante. E a verdade é que os museus, o problema é que a gente tem poucos museus, a gente tem poucos institutos de pesquisa. A maior parte das coleções está na universidade. E contratar um técnico é infernal. Além do salário ser baixo, né? Eu concordo com o Vitor. Eu acho que todos os curadores fazem o que podem. Eu acho que ninguém ia pegar uma curadoria assim, porque dá status social, não. Acho que todos fazem o que podem. Se não colocou online é porque tem alguma dificuldade, seja orçamentária, seja porque não lida bem com online, mas eu acho que todos fazem o possível. O mundo faz o que pode, faz o que dá. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos, isso é natural. Eu fui reparar que assim, existe uma... Por exemplo, mesmo o ato de eu mudar a determinação de um bicho, o bicho está lá, esse aqui é o, sei lá, Pristimantes SP. Não, esse Pristimantes aqui é tal. Só essa mudança de eu conseguir atualizar
mudar o bicho de pote, ou colocar a etiqueta nova e botar o número lá, registrar a mudança, disponibilizar, tem sempre um lag aí de uns 30% da coleção que você não consegue atualizar, sabe? Então, a Nádia também, tinha esquecido. Então, o Luiz aqui está perguntando, comentando, né? Já ouvi que seria melhor dar um nome do que dar um nome genérico, também está achando de alguém rever isso. É claro que é melhor botar, sei lá, Fisalemos Cuvieri do que a Nura SP. O mais próximo possível. Quanto mais próximo. Mas assim, o que eu quis dizer, quando eu falei que o mais importante era a informação, é que não importa tanto se é um CEF, se é um afim, se é um grupo, entendeu? Eu quis dizer isso. Essa pergunta do Diego é legal. Bicho grande. Bicho grande, levando em conta o problema de espaço das coleções. Como agir? Isso é uma pergunta muito legal. Vamos considerar que o bicho já está morto. Então, tartaruga que encalhou, jacaré atropelado, seja o que seja. Porque o resto mesmo... Espaço é um problema de todos. Espaço é um problema. Todas as coleções. Todas as coleções. Então, assim, levar a cabeça, às vezes é uma solução. Entendeu? Vou te dar só a cabeça. Toma aqui a cabeça e tá bom. Em alguns casos, só leva o tecido. Mas o legal é você ter uma coleção que você tem uma referência. Fala assim, eu vou depositar, sei lá na UFMS, lá do Diegão. Então eu já sei de cabeça que eu falo assim, eu sei que o Diego consegue receber tartaruga, consegue receber isso aqui, consegue receber isso aqui lá. Ou eu vou depositar na Lu. A Lu não consegue receber, já conversei com ela não consegue receber nada. Então, consegue, de repente já tem interesse especificamente de uma cabeça de jacaré. Então a cabeça eu vou fazer questão de levar, né? Entendi. Isso é interessante. Então, às vezes que não consegue receber um bicho X, mas vai ter super interesse e vai se virar para receber um bicho Y. Então, uma vez o Museu Nacional, por mais seja enorme, né? Assim, o bicho é muito grande, teria um problema. Mas uma vez que eu peguei um sucuri jovem, né, de uns 2,5 metros, eu estava no monitoramento, eu tive que marcar e soltar. Mas na hora que eu comentei no museu, quando eu voltei, eu falei assim, por que você não coletou? Aí eu falei assim, eu expliquei, primeiro porque eu estava no monitoramento e tal, e estava com o coordenador lá, etc. E ao mesmo tempo, não seria um problema tombar? Tipo assim, olha, por mais que a gente às vezes tenha problema de espaço, por uma sucuri nunca seria um problema de espaço, sabe? Então é diferente você trazer uma Quelônia Midas, né? Que tem os montes aqui no litoral e a gente não tem interesse. De repente, não tem ninguém que trabalha pesquisando, tem isso também. Enfim, tem outras coleções e de repente vai ter interesse na Quelônia Midas, né? Mas aqui vai ter sempre interesse numa sucuri. Isso é um bom exemplo mesmo. Por exemplo, aqui é comum encalhar careta, encalhar cabeçuda. É bem comum. E a gente não pega. Porque é um trabalhão, é uma trabalheira, e de secar, e o bicho fede, enfim, tem uma série de problemas. Mas o Henrique Caldeira, amigo meu, falou assim, pô, Vitor, eu queria para me ajudar aqui, eu tô em Juiz de Fora. E aí eu já prometi para ele que eu vou fazer um esforço para ver se eu consigo pelo menos uma cabeça. Entendeu? O casco eu não prometo, mas pelo menos uma cabeça. A Vitória está perguntando aqui, caso eu encontre uma espécie que eu acredite ainda não ter sido descrita no meu estado ou que seja uma espécie nova e eu não possuo licença, posso coletar? Faz parte de uma coleta responsável e ética você não coletar esse bicho. E se você não tem licença para nada, já viu uma tartaruga, não tem licença. Aí fala assim, eu acho que essa espécie é nova. Não pode. Mas, assim, se tiver atropelada, você liga para a instituição, fala assim, tem um bicho atropelado aqui. Que é isso que acontece quando você tem um trabalho de educação ambiental. Bicho atropelado você pode. Pode levar? Não, bicho morto, se você encontrar, pode. Porque eu sei que... Bicho morto pode. Morto pode. Morto não pode. Deve. Porque quando é vivo, você pede... O pessoal geralmente liga para os bombeiros, aí os bombeiros ligam para a coleção, e aí você vai até o bicho. Tem isso. Mas, assim, se você tem uma licença, digam assim, eu tenho licença para um grupo de sapos, não sei o que e tudo mais. Não tem como você prever uma espécie nova, não tem como você prever uma espécie que não está na lista. Existe um espaço na tua licença que é material imprevisto. Você pode fazer isso. Exato. Entendeu? Inclusive, mas isso é claro, né? Você inclusive, está coletando anfíbios, tem licença para anfíbios e achou uma ave morta, você pode levar uma ave morta. Pode. Exato. Então você bota lá, tem uma última página que serve para essas anotações. O Diego falou assim, que ele perguntou antes se todo animal atropelado coleta, né? Também de como definir quando tirar o tecido de um bicho atropelado. Talvez vocês quiserem aprofundar no número de dias ou horas depois que ele for morto, podem aprofundar. O que eu resumo dizendo saber. Tira o tecido.
E aí, é melhor garantir ter, e aí deixa a análise rolar depois, ó, não estava Eu suficiente. também acho. Eu acho. Tenta tirar de uma parte que você vê que não está muito externa, né? Vai apodrecendo de fora para dentro, vai mais para dentro, tira e pelo menos tenta, né? Do que, eu achei que não estava bom e não coletei, né? E alguém fala assim, pô, mas esse bicho tá incrível, eu acho que vou atropelar 1 hora antes. Você sabe que tem alguns lugares no mundo que tem a galera que só come carne de bicho atropelado, né? Era aqueles documentários meio bizarros que a gente vê, né? Que louco. Então, o cara só come. Então eu ficava assim, esse gambá aqui tá bonzinho, ó. Daqui pra trás tá meio ruim. Mas daqui pra frente, ó, um cozido tá maneiro. Que legal. Então, Massa. mas assim, brincadeira à parte, é assim, se você acha que o bicho tá legal, outra coisa, bicho seco tem DNA. Ótimo. Porque, na verdade, o que você faz para preservar o DNA, quando você põe no álcool, você está desidratando o bicho. Então, bicho seco, tudo bem. Eu reidrato e DNA, tá lá. Múmia, DNA tá burro. Então, assim, não dá, saber que o DNA está degradado a priori é muito difícil. Então, é sempre bom você tenta pegar, tira uma foto do registro, ou coleta, ou, enfim, faz o que achar que deve, né? E, enfim, e aí vai. Então, né? Em trabalho de dieta de descrição, tanto de girinos quanto de adultos, qual o número mínimo? Pergunta muito boa. E subjetiva, né? A gente sempre fala, e principalmente o pessoal da estatística fala que o número mágico é 30 mesmo. Principalmente para trabalho de ecologia, por exemplo. Como o Vitor falou no começo, como a Balinha concordou e eu concordo, para você fazer uma descrição, 1 é o suficiente. Mais ainda se você tiver o tecido, melhor ainda. Então, o seu trabalho não é impedido se você tiver só 1. Mas para pegar uma variação morfológica, para ter um maior número de dados possível, um N... Eu falo, tipo assim, se não tiver o 30, um 10, um 5, um 7. Mas é subjetivo, né? E aí, você está pegando só 2, mas tinha 20, ou 7, ou 2? A pergunta era para taxonomia, era para um trabalho de ecologia? Para dieta. Eu acho que a melhor resposta que eu posso dar é o seguinte: não é uma questão de número, é uma questão de dados. Então, talvez seja na hora que eu começo a ver que as minhas amostras estão homogeneizando, curva do coletor. Minhas amostras, assim, minha amostra homogeneizou a minha amostra, ou seja, eu não estou conseguindo encontrar nada novo e tudo mais, é o número que eu deveria parar. Então, assim, só que isso nem sempre é possível, entendeu? Imaginando que a curva do coletor seria os itens da dieta do bicho, né? Você está coletando a dieta do bicho. Ou então, se você for pensar em outros, uma coisa que não se estabiliza, você coletar os dados até você encontrar uma curva normal. De distribuição de medidas. Não tem uma resposta muito clara, na verdade. Não tem. Esse é que é o problema. O problema é a coleta responsável. Isso é que é o duro de você coletar responsavelmente. Para cada espécie, para cada situação, existe uma posição que você precisa encontrar uma justificativa defensável. Assim, ó, eu peguei esse bicho. Mas ele é um bicho raro. Então eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar 10 porque tem 200 cantando e porque eu pego todo ano, porque eu pego não sei o que, não sei o que lá, enfim. Né? Então, você precisa pensar na argumentação de porquê. O mais importante para mim, o que eu sempre falo para meus amigos, meus colegas, é assim: a minha decisão de matar o bicho, de aproveitar ele, é no campo. Se eu meti a mão, eu vou levar. Claro, nem sempre isso acontece, né? Digamos assim, né? Às vezes o bicho foge, às vezes né? Se eu me esforcei para pegar, é porque eu achei intrinsecamente de alguma maneira que eu preciso levar aquele bicho. Interessante ali que eu preciso levar. Valeu a pena você chegar até ele. Claro que às vezes você solta. Não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca soltei um bicho. Peguei, não vou levar. É claro que não vai acontecer. Até porque, digamos, já peguei, sei lá, 20 bichos da mesma espécie. Peguei o 21º achando que era outro, você solta. Exato. Por N motivos você já fez isso, né? Tipo assim, vamos subir ali para ver o que é. Aí não tem como chegar e olhar de frente, você já mete mãozão e quando vê, é uma espécie tal, solta. Tá bom, ao mesmo tempo, você também não pegou um bicho à toa, né? É tóropa, e eu já vi um monte de tóropa, não preciso pegar. Isso é muito nítido quando a gente está fazendo campo com alunos, o pessoal mais novo,
E aí a gente, tipo assim, de longe a gente enxerga que é uma boana, uma bomaginata, e o pessoal, deixa eu ver e tal, tipo assim, tá lá. Eu pessoalmente não vou chegar, não tem por que mais chegar perto, a não sei que seja uma posição mais bonita e eu querer tirar uma foto extra, mas já peguei tanta, e naquele momento eu entendo que não é importante coleta, que eu não vou nem encostar. Eles encostar é outra coisa, é a primeira vez que está tendo contato, inclusive, eu acho importante, né? Você aprende a identificar conhecendo, chegando de perto, realmente, olhando os caracteres, olhando vários detalhes, você só consegue de perto e talvez só encostando. Mas você botou, eu gostei de ouvir, isso é bem importante. No momento que você encostou no bicho, você está decidindo se você vai coletar ele. Você não está pegando os bichos à toa, não vai pegar porque é bonitinho, ou porque é especial, ou porque quis, ou porque estava, enfim. Ética, né? Mais um valor para o coletor responsável. Sim, acho que esse aqui é o ponto. Assim, você precisa avaliar bem o que tu tá querendo levar. Digamos, eu sou meio radical, assim, digamos. Eu tenho uma ideia de que, assim, se é um lugar que eu vou sempre, eu conheço bem os bichos, por exemplo, lá na universidade a gente tem uma pocinha que eu gosto de, quando eu vou, eu pego pelo menos um de cada um que eu encontrei para ter o registro temporal. Entendeu? Legal. E é uma luta no laboratório para dizer assim, vale a pena, não vale, coitadinho, hashtag track livre. Ninguém botou hashtag track livre até agora, ó. Mas assim, é sempre legal, assim, você ter o negócio. Em especial, os bichos que são explosivos, eu sempre acho bom para você ter o registro quando o bicho tava. Quando que é que explode? De quando que explode, né? Você ter esse dado é sempre legal. Então, assim, eu gosto. Faço sempre? Não. Né? Então, hoje mesmo, a gente saiu aqui para passear com os cachorros, aqui atrás canta milhares de pritimantes Paulo do Trás. Milhares. Eu vou lá, entendeu? Mas se algum dia eu precisar, preciso de Paulo do Trás, vou aqui atrás, eu já sei que é um lugar que eu vou. Não vão aparecer. E vai ser nesse dia que eles não vão aparecer. Não, brincadeira. Vai ser nesse dia que eles vão ficar caladinhos. Exato. A Aninha tá pedindo para falar do Feiói. Do Feiói? É que Physalemos feiói é uma espécie de escrita de uma pocinha. É que lá em Viçosa tem a universidade, aí tem o Recanto das Cigarras, que é um bosque universitário, vamos dizer assim, né? É um bosque meio plantado, assim, tem pau-brasil, tem áreas de regeneração natural, enfim, tem trilhas didáticas, tem uma área comunitária que as pessoas usam para fazer churrasco, show, usavam, né? Nem sei se usam mais. E aí, nesse bosque tinha uma represinha, que se coletar, tipo assim, a represinha de todo mundo, todos os alunos do Renato Fei aprenderam a coletar, né? Legal. E Physalemos feiói foi uma espécie que a gente descreveu dessa pocinha. E assim, é um lugar que era coletado muito. Na verdade, meu mestrado veio porque a gente coletava, a gente chamava aquilo de afim olferse, e aí quando a gente viu o olferse mesmo, tipo, completamente diferente, feiói é desse tamanhozinho, o olferse é desse tamanho, sabe? Muito diferente, canto completamente diferente. Aí eu fiz o meu TCC com bicho de variação morfológica, e aí eu vi que eu ia ter que visitar museu, eu ia ter que analisar bichos de coleção de vários lugares, e aí rendeu um mestrado. Mas a coleta, ela começou num lugar... A gente escreveu essa espécie num lugar que já era coletado, ó. E ainda assim surgiu uma espécie nova. Uma pergunta que estava lá mesmo e a gente esqueceu. Que quando a gente faz um registro pontual de história natural, sendo as espécies fáceis de identificar, tendo foto com anotações, vocês acham necessária a coleta? O que é uma espécie fácil de identificar? Não é sério, o que é uma espécie fácil de identificar? Não. Então, mas vou dar um exemplo. Teve um trabalho que o cara descreveu uma espécie nova de cobra que era conteúdo estomacal de outra. E assim, a espécie fácil de identificar é fácil de identificar hoje, né? De repente, daqui a 15, 20 anos não é. Então tem disso. Então, acho que é aquela coisa, por exemplo, é tudo, até pouco tempo era tudo Proceratopsis appendiculata. E hoje em dia tem um monte de outras coisas. Era tudo láctea. E não é, a gente já sabe. Adenoma marmorata. Adenoma marmorata, enfim. A gente falou de Latrans, né? E na live com o Diego, que está aqui embaixo, ele falou que Latrans, todo mundo já fala que é um complexo, e então já em breve saiu o artigo. Eu realmente não sei o que é um bicho fácil de identificar. Physalemos cuvier, todo mundo que canta. Nictimante pomba.
Nick Timão de Pomba é fácil por enquanto. Vai por mim. Tá apelando, Vitor. Vai por não, eu tô não. Vai por mim. Escreve o que eu tô dizendo. Legal, gostei. Escreve o que eu tô dizendo. Não, não darei spoiler mais do que esse. Porque também não sou eu. Mas vai por mim. Não dar um spoiler já é um super spoiler, pessoal. Vocês captaram, né? Bom, Pessoal, Enfim. se ninguém tem pergunta, eu vou ter que pedir pro Vitor imitar. Então, Vitor, se você fosse querer ganhar o campeonato de vocalização do Congresso eu vou até Brasileiro segurar de o celular aqui. Herpetologia, qual espécie você imitaria? Uma espécie para me reconquistar. Lactoclase? SPP? SPP? É qualquer uma, né? Porque não dá pra saber qual que é. Não tô falando ganhar o Congresso, não. Tô falando me ganhar. Te ganhar. Muito bom! Ganhar Congresso. Ganhar Congresso já ganharam, já, Sara. Não tem mais como, não. Agora só sobrou eu. Sara. Talvez com Macho dominante, hein? o Eloides. Caralho! Pessoal, coraçãozinho aí, por favor. Coração... Ah, não. Eu quero coraçãozinho aqui também, ó. Nossa, Aí eu não ponho. Eu não esperava, não. Eu fiquei impressionado de verdade. Eu achei que ele fosse fazer o flerte, assim. Não dá. Ia imitar. Ó, agora, Não dá. aí, Sara, segurem, Vitor Vida chegando. É. Gente, eu fiquei impressionado de verdade. Parabéns, Vitor. Você é muito bom. Não. Foi não. Ó, temos uma perguntinha aqui. O que vocês acham? Eutanásia criogênica e répteis. Ixi. Não tenho, desculpa, Répteis, é. não tenho opinião. Mas, honestamente, Qual não que é tenho a opinião. questão, será? O que o nosso parceiro que perguntou acha sobre isso? Qual a sua opinião? Ó. Microcristais de gelo. De gelo. Isso é quando... Cara, não sei. Assim, acho que com répteis tem a questão do veneno, né? Então, com bicho peçonhento, eu sei que tem procedimentos que são mais aceitáveis por uma questão de te proteger. Sei que lugares que trabalham com anestesia de répteis com alguma frequência trabalham com gás carbônico. E ainda assim não é um negócio tão simples, o bicho às vezes erra, não sei o quê. Mas às vezes é o que tem, cara. Às vezes é o que tem. Às vezes não tem jeito, não. Imagina, você pega uma jararaca no meio da Amazônia, você por acaso tem uma geladeira, entendeu? Porque eu não tenho certeza, né? Se as instruções normativas do IBAMA permitem. Mas se permitir, velho, eu não penso duas vezes. Porque, afinal de contas, é uma questão de me proteger. Não vou correr o risco de tomar cara toda, mas se puder evitar, eu acho que é melhor, né? Se puder ter um anestésico melhorzinho e tal, porque eu coleto muito pouco réptil, né? Então Eu também não tenho experiência com isso. tenho um pouco de experiência com isso. Então, Eu acho que mais o que eu faço com répteis é, quando tem uma geladeira e é necessário, não tem outro método, é não deixar o bicho congelar. Então, para evitar quebrar as células por conta dos microcristais, para não deixar congelar. É botar, de repente, no freezer e ficar observando ao ponto de, assim, tá? Tempo suficiente dele não congelar, mas ter feito a eutanásia e, assim, fixar, após isso, fixar. Eu não lembro se isso, o quanto que isso, não sei quanto está permitido ou não. Está permitido. Tá sim. Parece que sim. Diego tá falando que sim. Ah, legal. E meu nome... Meu nome é Will. Eu li meu vídeo ali. Eu falei, tô no meu vídeo que tá falando. Beleza. Como vocês resumem essa live? Como vocês pegam todo o contexto, tudo que foi discutido, tudo que veio de pergunta, tudo que foi de resposta? Como vocês resumem o que é ser um coletor responsável? Eu acho que eu resumiria assim. A gente está falando de coletas responsáveis, né? Então, a gente sempre precisa pensar, claro, respeitando a vida do bicho. Não é uma resposta numeral. A resposta para essa pergunta é quantos indivíduos devo coletar. Você tem que usar o seu bom senso. E o seu bom senso permeia o que você vai fazer com aquele bicho, aonde você vai armazenar ele, como você vai armazenar e os dados da coleta mesmo, né? Não só do bicho, mas da coleta mesmo. Então, acho que a coleta responsável... Acho que, assim, para mim, a grande mensagem que a gente conversou aqui é que a coleta responsável, ela não é só uma decisão ali no campo, no momento que você pega o bicho. Ela é uma decisão que você toma
tomando a responsabilidade para si, que você vai depositar com todas as informações mais completas possíveis, não vai esquecer o bicho no saco, acho que vai por aí. Acho que é isso, assim, é que pensar que você está coletando não é só para você. Você está coletando para todo mundo. Você está coletando para a vida. Você está coletando para alguém que vai trabalhar com aquilo ali 200 anos depois que você morrer. Eu não sei quem já teve experiência. Se tiver depositado numa coleção. E não tem mais. Se você, assim, quem já teve a oportunidade de ver bicho de 200, 300 anos, você fala, cara... Entendeu? E que a pessoa indiretamente pensou em mim, né? Pensou nos que viriam depois. Eu acho que talvez acho que é isso que é o mais importante mesmo, de tudo que a gente conversou, de posição anatômica, DNA, não sei o quê, eu acho que o mais importante na hora de coletar é saber que você não está a coleta responsável não se limita àquele momento de pegar no bicho, que posterga o próximo 100 anos. Que talvez vai ser quando o bicho vai ser descrito se você botar um SP e não souber mesmo a espécie. E botar na prateleira errada. Então, assim, eu acho que talvez seja isso mesmo. Assim, não pensa só no que você... eu vou pegar porque eu quero o bicho tal. Pô, mas se aparecer outro legal, traz, cara. Traz que é bom. Se você tiver a oportunidade... Mesmo que alguém não esteja trabalhando com ele. Naquele momento e tal. Isso é a licença permitir. Se a licença permitir. E se você falar assim, não, pô, eu tenho a oportunidade de colaborar com o trabalho de todo mundo. Porque se todo mundo faz isso, todo mundo vai ter trabalho. Todo mundo vai conseguir ter material e ter um local, porque assim, né? E é o bom uso do recurso, né? Pra minha tese, bicho, eu coletei pouquíssimos bichos. Porque dentro do Opsop é um bicho fácil de coletar, é um bicho que todo mundo pega, tem pouca dó. Eu recebi muito tecido de muita gente. Muito. E que cada um me ajudou dentro de um determinado escopo. Teve gente que trouxe bicho novo, teve gente que trouxe tecido que me ajudou a resolver problema de saber se era 2 espécies ou não. Boa. Teve de tudo. A minha sensação no final dessa conversa aqui é que geralmente quem trabalha com taxonomia sistemática é um pouco mais aberto aos números, assim, 10, 15, se sente mais confortável com esses números. E o pessoal da ecologia, assim, já se sente menos, assim, vamos coletar menos, não precisa de tanto, não sei o quê. Tem ecólogo que coleta muito mais que a gente. Eu conheço. Mas coleta daquele bicho, né? Uma coleta daquele bicho. Eu vou pegar... De fato. Vou pegar o bicho tal. Boa. 200. Eu acho que quem precisou alguma vez de coleção sabe a importância da coleta. Não sem ser pontual. Exato, sim. Exato, isso é muito bom, sem ser pontual, porque eu consegui reunir minhas informações com base, assim, vou pensar lá em São Paulo, um bicho lá na ilha, que eu não vou lembrar o nome da ilha, que fica lá na frente de Guape, lá... Não, tudo bem, é ali, Carané, Guape, é por ali. Tá. Mas um bicho dali, outro bicho daqui, outro bicho daqui, aí eu comecei a reunir a informação, tipo assim, eu acho que é isso. Aí de repente veio o Léo com os bichos vivos, eu juntei as informações, era isso mesmo, sabe? Imagina se o Léo tivesse com esses bichos vivos, né? Tipo assim, consegui fechar por causa de um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. As coletas ocasionais, porque a pessoa foi lá com um objetivo e sem querer achou uma láctea. Porque, até onde eu sei, ninguém estava indo procurar láctea nessas coletas, né? A espécie que eu trabalhei. Então, e eu faço isso há muitos anos já, né? Principalmente quando faço consultoria, quando faço pesquisa de campo, eu não... Considerando que não é inventário, eu entendo perfeitamente a importância da coleta de coletar outros grupos de pesquisa por conta dos outros. Então, volta um pouquinho que a gente falou, né? Que bom que as pessoas que coletaram há 100 anos atrás, coletaram pensando a posteriori, né? O pessoal que viria atrás, tipo assim, e a Faria acabou de comentar aqui, né, que a tese dela foi toda com bicho de coleção, a Angeli também, a minha também. Quer dizer, a gente acaba coletando os gaps, né? Os gaps amostrais. Agora, imagina se a gente tivesse que coletar todos esses bichos para desenvolver as teses. Não, assim... Pois é, por exemplo, supressão, lugar de supressão, tipo, por exemplo, vai encher essa hidrelétrica. Bicho, coleta tudo. Coleta tudo. Sabe, eu briguei um monte com um monte de gente, assim, não, vamos levar, soltar, fazer um programa de reprodução de fauna. Você não sabe, você pode estar causando um problema maior. Maior, né? Entendeu? Mas... Quem vai querer macaco prego? O zoológico não quer? Vai ter um tonel de macaco prego no Museu Nacional. Vai!
E é bom para você, quando fizer outra hidrelétrica, saber, ó, se der aquele outro tonel de macaco prego na sua consciência. Porque é isso. Muito bom. Boa, boa. Chegar no político e falar assim, ó, tá aqui, velho. Você quer hidrelétrica? Quero. Então, você vai botar o tonel de macaco prego? Aí um tonel de macaco prego, a população fala assim, ué, mas é isso? É isso que causa. Eu gostei desse Então, assim, exemplo, usar a coleta até para questões políticas, de exemplo, né? Coisa que eu acho que a gente usa muito pouco, ou não. Um exemplo que eu gosto de dar muito, e que a Balinha falou um exemplo assim, Fizaremos Feió só tinha ali, né? Começou ali pelo menos. O Fizaremos Soarese, né? Também só tem lá na Rural. E olha o movimento que ele conseguiu fazer, né? Conseguiu desviar uma rodovia. E é a coisinha assim, só tem lá e as pessoas conheceram as pesquisas. Desviou mais ou menos. Tá, porque, né? Oi? Mas teve uma discussão. Teve uma discussão. Fez um rebuliço, o próprio presidente dele. Uma ranzinha não Pois é. E parou. Parou. Eu acho que assim, a coleta responsável, é claro que é usando bom senso, mas eu não acho que o bom senso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, não. Porque o mínimo do mínimo você vai pensar só em você e não futuramente daqui a 100 anos, né? Então, o bom senso não necessariamente é o mínimo do mínimo. Perfeito, muito bem. O próprio Fizaremos Soarese, né? Tem um lote lá no... Acho que até você depois publicou isso, né? Era um lote em Caxias. Era um bicho publicado, era um bicho coletado não sei quanto tempo. Um lote lá no Museu Nacional. Eu vi esse bicho. Nossa, eu separei esse lotezinho. E que é isso. O lugar onde isso foi coletado não existe mais. Acabou. Exato. Cidade. Isso é muito interessante. Eu pensei nisso e não falei, mas legal que vocês comentaram, que tem várias espécies que a localidade... Várias não, vou falar. Mas tem uma outra, por exemplo, Boana cessidens. A localidade tipo é Caxias. Barro Branco não existe mais, é só assim, existe e é só casa, o bicho não existe lá. A gente conseguiu achar, fez um rediscovery em outro local distante que achou, por sorte. Quantas espécies não foram nessa situação, né? Então faz a gente refletir, né, uma área que é mata hoje, que não tem uma obra por vir, mas você acha que é de especulação imobiliária, que daqui a 10 anos, de repente, vai ser tudo casa. Tem que fazer você pensar nisso. Também é coleta responsável. Sim. Será que aquilo vai ser tudo destruído sem você estar acompanhando e vão perder o material? Aqueles bichos vão servir para ciência, por que não coletar, né? Refletir sobre isso o tempo todo, se você é um pesquisador, se você é um consultor, de repente. A Angélica está dando um exemplo aqui, né, de que tem colegas que examinaram bichos coletados por Darwin. Tem um trabalho, Angélica, com filogenia. Agora esqueci o nome da tartaruga. Mas ela é da Oceania. E aí conseguiram DNA de bicho coletado pelo Wallace. Fizeram uma filogenia inteira de DNA de bicho depositado em museu. Acho que tinha 2 espécimes com DNA fresco, o resto tudo era DNA de museu. Vai lá no perfil da H2H que a gente deu esse exemplo do post dos museus. Eu vou procurar lá, que massa, que massa. Assim, por exemplo, eu acho que Bokemanoila claricignata, Eclipsida, esses caras, ninguém encontra, sei lá, desde a década de 70. E como a gente tem os bichos no museu, finalmente conseguiu fazer um trabalho e descobrir que o bicho é uma puquela, não é Bokemanoila, é uma boana. A coleta é importante, de fato. O novo e a preservação também, né? Exato. O novo pesquisador tem que entender o que é coleta responsável. A gente não falou em nenhum momento, mas eu vou citar agora no finalzinho. Algumas escolas de taxonomia, de laboratórios, etc., brincam, né, do fauna zero. Tipo assim, coletar tudo. Enfim, vou falar bem genericamente. E você, quando você está entrando no laboratório, você pode entender que é isso mesmo e pronto, né? Então, outra coisa importante do coletor responsável é pensar por si próprio, né? Sempre pensar assim, eu estou tirando uma vida, né? É importante tirar aquela vida, o quanto que é importante e tudo isso que a gente discutiu aqui. Mas é pensar por si próprio, porque no final das contas a gente está lidando com a vida e para lidar com vidas a gente não precisa de muito conhecimento, né? É só ter ética e bom senso. Então, isso consegue fazer um coletor responsável. E eu acho que é a tendência, né? Eu até brinco, é o herpetólogo do futuro. A gente não sabe as tecnologias estão por vir aí.
Daqui a pouco, de repente, a gente usa tanto o celular que a gente vai botar uma espécie em cima do celular. O celular vai ler o bicho todo e vai identificar, vai tirar uma gotinha de sangue lá na hora, vai ler no próprio celular e vai falar assim, essa espécie é nova. Sim, não duvido, não. De verdade, porque o que a gente tem de tecnologia hoje é aberta a luz, que a gente falou agora, não imaginava que era. Jamais sou eu. Vitor e Valinha, a gente ficaria aqui mais uma hora e o pessoal que está aqui até agora ficaria mais ouvindo os causos, né? A gente começou a partir para os causos, sempre voltando ao tema da coleta responsável. Mas eu gostaria de agradecer demais o tempo de vocês. Vocês são um casal incrível que tem um filhinho que toma muito tempo de vocês. Hoje o dia todo foi passando. Assim, Thiago, fala com o Vitor. Fala com o Vitor, que agora... Thiago, agora fala com a Carla que sei lá o quê. Então, e você acabou de mencionar uma coisa que um solteiro que não tem filho nunca pensaria, né? Que a quarentena, quando tá fazendo bem para os outros, para quem tem um filho jovem e não tem uma creche disponível, tá a 1000 por hora, né? Então, às vezes o trabalho até para. Então, gostaria muito, em nome do Herpeto Capixaba, de agradecer o tempo de vocês, né? Obrigado, obrigado a você, Alex. Assim, Thiago, a partir das 9, porque o Marco tá dormindo. Não é? Então, obrigado demais. Passar o tempo, o conhecimento de vocês, o bom humor. A gente que agradece, Lex. Obrigadão. Foi uma delícia ter conversado. E bora marcar aí os Herpeto Casais, então. Demais. Depois das 9. Depois das 9, os Herpeto Casais. Sim. E é isso. Obrigadão novamente. Espero ver vocês aqui na telinha de novo. Quem tiver dúvidas sobre coleta pode não só vir ao Herpeto Capixaba, mas eu tenho certeza que o Vitor e a Balinha estão disponíveis para responder, tirar dúvidas, etc. Vem cá, vocês estão aceitando orientandos? Porque tem a galera nova. Olha só, muito especial, importante. Então, pessoal, chega no Instagram. O Vitor... Pode vir quente que a gente está fervendo. Coisa boa. Vem cá, tem trabalho de quê? Taxonomia, ecologia, de quê para vocês orientarem? Eu estou orientando com taxonomia. Legal. Delimitação específica, DNA, modelagem de nicho ecológico, isso aí. Uau. Eu topo quase qualquer coisa. Pagando bem que mal tem. Pagando bem que mal tem. Pagando mais. Muito bom, muito bom. Então fica aí, ó, pessoal. Finalzinho especial para quem ficou até o final. Pode ser orientando de um do outro ou do casal. Por 24 horas. Valeu, tchau, gente. Gente. Falou, galera. Beijo. Até uma próxima. Tchauzão. Tchau, pessoal. Tchau.